Boa tarde para todos. Meu nome é Paulo Henrique, para aqueles que não me conhecem. Eu frequento a Casa Maria de Nazaré e hoje coube a nós fazer a palestra. Senhores, eu sou espírita, mas por ser espírita, isso não quer dizer que eu não veja outras religiões, que eu não leia a Bíblia ou que eu deixe de aproveitar o exemplo dos grandes missionários que passaram na Terra. Hoje nós vamos falar de um homem que foi um símbolo do catolicismo, melhor dizendo, um símbolo para a humanidade. E por ter sido um homem de escola, um homem especial, um homem abençoado, ele trouxe uma lição para toda a humanidade. O nome dele é Francisco de Assis, embora o nome dele verdadeiro não seja esse, como a gente vai ver hoje na nossa palestra. Vou começar com o poema dele. O título é Doce é Sentir. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo o amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida, que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do seu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa mãe Terra com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fontes de vida de tua criatura, imenso dom do seu amor sem fim. Então, o nosso amigo Francisco de Assis, o nome verdadeiro dele é Giovanni di Pietro di Bernardone. Ele nasceu em Assis, na Itália, no dia 5 de julho de 1182. Então já passaram muitos anos, mais de 900 anos. Ele era um jovem popular, romântico. Ele era um rapaz que gostava das festas, gostava das bebidas, gostava das noitadas. Ele aproveitou a época da juventude dele, da mocidade dele, ele aproveitou de todas as farras, todas as festas que pôde. Como dizem, ele viveu como jovem da época dele. Um jovem também desvairado. Então, se a gente observasse na época da infância dele, não daria valor para ele. Porque ele era um rapaz que gostava de festas e gostava de gastar. Gostava de roupas finas e de tudo que a sociedade da época mais valorizava. Uma das razões para que ele fizesse isso é justamente porque o pai dele queria mostrar pompa. O pai dele era um rico comerciante que queria ter um título de nobreza. Por isso ele foi até a França e, conhecendo uma família francesa que estava passando uma crise financeira, só que a família francesa era da corte, tinha título de nobreza. Ele se casou com uma moça e trouxe ela para a terra dele. Tá? Então a mãe era francesa e tinha títulos. Ele queria o quê? Ostentar o quê? A riqueza. O pai queria ser um nobre também. Em 1202 aconteceu uma guerra entre Assis e a Perúgia. E Francisco de Assis foi para essa guerra, ele se alistou como os jovens faziam. Então os jovens se uniram e foram festejar porque iriam para a guerra, pensando que teriam triunfos. Só que na primeira batalha ele já foi capturado, assim como outros homens da sua linha. E aí eles ficaram durante um ano em cativeiro, aguardando um resgate, que não sabia se vinha ou não. Depois passou esse ano de sofrimento, de muita prova, ele contraiu problema na vista e problema também no estômago. E tinha dificuldade inicial de movimento porque ele ficou muito tempo acorrentado. Assim que ele foi libertado, um ano depois, ele voltou para casa e aí o pai deu toda assistência para ele. Só que ele passou ainda um ano em melancolia, em depressão. Possivelmente pensando em se matar, possivelmente sofrendo todas as angústias de uma pessoa que passa pela prisão. Passar por uma prisão, principalmente naquela época, era muito pior do que a prisão que nós conhecemos nos dias de hoje. E ele sofreu muito, ficou um ano de melancolia entre a vida e a morte. Mas só que, pela mãe muito orar, fazendo até novenas, ele se recuperou. Começou a se movimentar novamente, ir para as festas novamente, mas sem a mesma garra, sem o mesmo ânimo que ele fazia antes. Ele começou uma vida nova, começando a refletir o valor da própria vida. Próximo de 1205, ele teve um sonho.
Ele sonhou com um palácio muito rico, um palácio onde tinha assim joias espalhadas para tudo quanto é lugar. Existiam armas de guerra esplêndidas, também folheadas a ouro, a prata, joias muito bonitas e uma donzela, uma moça também muito bonita. E aí ele ficou curioso, no sonho mesmo, ele perguntou: de quem são essas armas, de quem são essas joias? E no sonho uma voz respondeu: essas joias, essas armas são suas e dos seus soldados. E aí ele acordou, ficou empolgado: nossa, eu vou ter tanta joia, tanto ouro, vou ter tantas armas e soldados. E aí ele decidiu ir novamente para a guerra, porque ele era um jovem que era letrado, ele gostava de ler. Ele lia as aventuras de Rei Arthur, ele lia as aventuras dos cavaleiros, Távola Redonda e outras histórias da época. Ele gostava de poesia. Encantado com esse sonho, ele novamente foi para uma guerra. Em 1205, ele foi para uma guerra chamada pelo Papa. O Papa convocou os jovens para a guerra e ele se alistou. E quando ele estava indo para a guerra, ele teve um segundo sonho. E esse segundo sonho falou assim: Francisco, quem te pode ser de maior proveito, Francisco, no sonho? O servo ou o Senhor? E aí ele respondeu: olha, logicamente é o Senhor, não é o servo. E aí a voz falou para ele: então por que deixa o Senhor pelo servo e o príncipe pelo vassalo? E aquela voz ficou percutindo na cabeça dele, embora tenha sido um sonho, ele ficou ainda com aquela imagem na cabeça. Quem é mais importante, o servidor ou o chefe? O príncipe ou o vassalo? E aí ele falou: o que devo fazer? E essa mesma voz falou: volta que será lhe dito o que é para fazer. E ele tentou ainda ir para a guerra, mas a cabeça dele estava tão variada que ele se perdeu e quando ele viu estava na porta de Assis novamente. Ele entrou na cidade, não soube como explicar a decisão dele de ficar sem ir para a guerra, porque ele estava todo paramentado e mesmo assim ele ficou. E ele sonhava, começou a sonhar com uma mulher corcunda, uma mulher feia, disforme. E ele sabia que essa mulher o perseguia. E ele imaginava: essa vai ser minha futura esposa. Essa é a futura esposa que eu vou ter, a pobreza. E ele pensava nessa mulher, começava a ter pesadelos com essa mulher que também o perseguia. Em uma das suas viagens, que ele fazia algumas viagens de uma cidade para outra, ele estava todo paramentado também para ir numa competição que acontecia de tempos e tempos na época medieval. E quando ele foi para essa outra cidade, ele ouviu o barulho de sino tocando. E aí ele ficou impressionado porque ele sabia que os sinos era um aviso para as pessoas de que um leproso estava se aproximando. A lepra é a doença de Hansen, que a pessoa começa a deteriorar em vida. A carne vai apodrecendo e a carne vai caindo. A pessoa pode esbarrar em alguma coisa, machucar a orelha, por exemplo, ou esbarrar em alguma coisa e perder o dedo e nem perceber, perder uma orelha, um nariz, porque é uma doença que vai comendo a carne e a pessoa vai se tornando insensível à dor naquele momento, naquele local onde tem a doença. E quando ele ouviu aquela sinetinha tocando, ele sabia que estava se aproximando um leproso. Mesmo assim, ele seguiu no caminho e lá na frente ele viu um homem todo esfarrapado com a doença. E ele ficou com pena do homem, porque o homem estava com frio. Era um dia de neve e estava fazendo muito frio. E aquelas poucas roupas que aquele homem estava vestindo não estava aquecendo. E ele desceu do cavalo, contrariando o próprio instinto dele, que até então ele sentia orgeriza, sentia medo desse tipo de pessoa. E ele desceu do cavalo e foi até esse homem e cedeu-lhe a manta. Quando ele deu a manta, botou a manta nos ombros do homem, o homem ficou assim meio assustado, ele percebeu o bem que ele estava fazendo para aquele homem, porque o homem sorriu, porque ele sentiu aquecido, estava com muito frio. E aí, instintivamente, Francisco abraçou o homem, percebendo naquela pessoa um igual, um irmão dele. E aí, ele seguiu viagem, percebendo que é melhor dar do que receber. Porque muitas vezes aquela pessoa que recebe não precisa e não valoriza. Mas as pessoas, quando a gente dá um presente e sabe que é bem recebido, independente de saber que está bem recebido, simplesmente por fazer uma boa ação,
por um ato bom de caridade, isso faz bem para nós. Isso é uma coisa que serve para o nosso aprendizado. É muito mais agradável para nós ajudar as pessoas do que ser ajudado. Mas nós temos de não ter o orgulho, porque tem hora que a gente precisa receber também. Então temos de saber receber sem orgulho, sem vaidade, sem se sentir inferiorizado. E temos de saber também dar, ajudar as pessoas. Quando ele chegou na cidade, já em outro dia, não foi no mesmo dia, ele chegou na cidade e foi para a missa. E lá na missa, ele ouviu a voz de um crucifixo. Existe uma coisa chamada mediunidade. A mediunidade é a capacidade que nós temos de perceber o mundo espiritual. Tem uns que têm a mediunidade de sonho, de sonhar. José do Egito, ele tinha a capacidade de sonhar e interpretar os sonhos. Nós tivemos outros médios, como, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, que ele tinha a capacidade de psicografia. Ele escrevia o que os espíritos diziam. Mas tem pessoas que têm a capacidade de ver os espíritos, ver o mundo espiritual. E tem pessoa que tem capacidade de ouvir. Francisco, ele tinha, no começo da vida dele, as duas capacidades. Depois ele adquiriu também a vidência. Mas antes ele tinha a capacidade de sonhar, receber os avisos e ouvir a voz. Quando ele estava lá na oração, concentrado, ele ouviu uma voz que falava com ele. E a voz ele identificou como vindo do crucifixo, onde tinha Jesus. E ele virando para Jesus, para o crucifixo, na verdade, para a voz, ele questionou o que era para fazer. E a voz falou para ele, Francisco, olha para a minha igreja, vê como ela está destruída, como ela está acabada, vê como ela está em ruína. E aí a voz falou para ele, reconstrói a minha igreja. E Francisco ficou muito impressionado com isso. E naquele mesmo instante saiu dali e foi até a loja do pai. O pai era um rico comerciante, mexia com tecido, muitas vezes deu fortunas na mão de Francisco para que ele gastasse com a juventude, para que ele gastasse entre os amigos nas farras que ele queria. E Francisco foi até a loja e não encontrou o pai, mas ele viu que tinha muitos tecidos caros, finos, bons. Ele separou alguns daqueles tecidos e foi até um local da cidade, uma feira mais modesta, e vendeu aqueles tecidos, porque lá ele sabia que ia vender rápido, principalmente porque aquele tecido era de alto valor. Só que acontece que o pai não ficou satisfeito, né? E o pai, sabendo que ele tinha dado o dinheiro dele para a igreja, para a caridade, o pai ficou nervoso. E resolveu bater no filho. Como é que ele faz uma coisa dessa? Entra na loja aqui e rouba os objetos da loja. O pai ficou nervoso, chicoteou Francisco, prendeu ele num porão. E aí a mãe ficou com pena dele. Quando ele estava lá naquele porão, porque o pai queria reparação. Interessante que até então o pai dava fortunas para ele gastar, mas só naquele dia que ele resolveu fazer a caridade, que o pai ficou nervoso. E aí, a mãe, ficando com pena do filho, liberta ele. E ele foge, vai se esconder num celeiro, recebe a ajuda dos amigos que levam comida para ele. Só que aí, em um determinado momento, ele resolve se revelar. E se acusa a ele mesmo de preguiçoso, enfim, os erros dele, de beberrão, de preguiçoso. E aí, o pai, sabendo onde ele está, e eles estão na igreja. E quando chega lá na igreja, o pai começa a exigir dele, porque o bispo acolhe também, o Francisco. O pai exige a reparação pela perca que teve. E aí Francisco, percebendo que a preocupação do pai era mais com o dinheiro do que realmente com ele, com a família, com o equilíbrio, Francisco resolve então tirar a roupa toda e entregar para o pai e renuncia à herança. Fala que o pai não tinha mais vínculo com ele. O pai poderia seguir o caminho dele, porque ele iria seguir o caminho dele de bondade, de paz. Existem momentos na nossa vida também que a gente dá o quê? Aquela virada. Tem um determinado momento que a gente se cansa da vida velha, das farras, das aventuras, das beberragens, daquela vida desequilibrada e escolhe começar uma vida nova. A beleza de Deus é dar essa bênção para nós. A possibilidade de mudança. Quem define essa mudança? Somos nós mesmos.
Na hora que achamos melhor, nós podemos mudar. Nós não precisamos seguir por um caminho que vai levar a um abismo. Na hora que a gente decide, a gente pode mudar o caminho. Está dentro da nossa escolha. E Francisco, já afastado do Pai, ele se veste de saco de batata e resolve andar descalço. E as pessoas consideravam esse homem um louco, porque está frio. E mesmo assim ele anda descalço para cima e para baixo. E para se aquecer, depois daquele momento inicial da depressão, porque deu a depressão, toda pessoa que decide fazer uma vida nova, começar um novo caminho, vem a incerteza, o que eu vou fazer, quem vai me ajudar? Depois que ele passou por aquele momento de transição, que teve a depressão, que reavaliou a própria vida, ele resolveu reconstruir as igrejas. Só que ele não tinha dinheiro mais. A única coisa que ele tinha eram os braços dele. Antigamente as igrejas eram construídas de pedra. O que ele fazia? Ele ia passando pela cidade e via um montoado de pedra jogado, algum resto de construção, e chegava para o dono da casa e falava que queria reconstruir a igreja de São Damião. E aí as pessoas davam para ele 2, 3 pedras, às vezes muito mais. E aí ele carregava da cidade até fora da cidade, porque a igreja de São Damião ficava do lado de fora, nas costas. E aí era muito peso. E ele falava para o corpo dele, meu burrinho, tem paciência, meu burrinho. Falava para si mesmo, mais um pouquinho, trabalha mais um pouquinho. E ele começava a falar com ele mesmo, e carregava aquelas pedras. E começou a reconstruir a igreja. Basicamente, praticamente, foi ele que construiu a igreja de São Damião. Só que chegou um momento que os jovens da cidade observaram o trabalho dele, porque ele não reclamava, ele cantava, ele conversava, e muitos daqueles antigos amigos pensavam que ele estava louco, e vinha conversar com ele para tentar convencer ele a voltar para as festas, para as algazarras, mas quando chegava perto dele, eles começavam a brincar, contar história, lembrar do passado, e aquelas conversas iam se desenrolando, de maneira que ele, Francisco, começou a contagiar os rapazes da cidade. E aí daqui a pouco não era um louco só que estava passando na cidade, eram vários jovens que cantavam, brincavam. E quando não tinham nada para fazer, não tinham nenhuma igreja para consertar, eles paravam nos jardins das casas e perguntavam se queria que plantasse, se queria que colhesse, se queria que limpasse. E aí eles faziam o serviço. E quando o dono da casa chegava e perguntava quanto é, eles falavam nada, só fizemos isso por amor a Deus, por amor à natureza. Aí a pessoa ficava muito feliz, algumas vezes davam uma comida, outras vezes não dava nada. E eles saíam brincando e cantando, tranquilamente, porque a alegria deles estava no fazer e não no ganhar. Muitas vezes a gente só faz quando recebe. E esquece que o trabalho é uma terapia que nos educa, que nos protege das tentações. Se eu tenho a mente ocupada, se eu tenho as mãos ocupadas, não me sobra tempo para pensar em besteira. Agora, se eu estou com a mente vazia, se eu estou com as mãos vazias, vem tanta besteira na nossa cabeça, na minha cabeça. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é escolher o trabalho. Francisco, junto com os jovens, terminando uma construção, às vezes saía da cidade e ia para outra cidade. E ele começou a construir uma e outra cidade. E as pessoas começaram a olhar a ele e achar interessante aquele jovem. Já não estava tão jovem assim, mas pela alegria dele, pela motivação dele, as pessoas vinham conversar com ele. E aí ele começou a aconselhar, lembrar das lições que ele teve a respeito do Evangelho, lembrar de Jesus. E aí nas conversas que ele tinha, naquelas pregações improvisadas, que não era uma pregação, ele falava de Jesus. E as pessoas vinham porque elas não tinham conhecimento de Jesus. Porque a Bíblia antiga era em uma língua que ninguém falava. Ou melhor, apenas a nobreza falava ou os padres. A grande população, mais de 90% das pessoas, não tinham conhecimento dos livros, porque não sabiam ler. E à medida que ele ia falando e contando o que tinha lá na Bíblia, as pessoas se encantavam, porque ele falava na língua delas. Ele contava as histórias. E as pessoas ficavam impressionadas.
Só que acontece que as pessoas começavam a falar para o padre, acusavam, peraí, ele está falando em nome de Deus. Ele está falando sobre Jesus, e ele não é padre, ele não é da igreja, ele não pode fazer isso não. Isso aí tem que ser preso. Esses homens aí, se dizem homens bons, tem que ser preso, porque estão falando de Jesus. E aí foi tanta gente falando contra Francisco, que aí ele resolveu pedir uma autorização para o próprio Papa. Francisco morava em Assis. Roma não é tão distante. Então, Francisco juntou um grupo de amigos e viajou até Roma para conversar com o Papa e pedir autorização para continuar a obra dele. Então, ele foi em viagem até Roma para falar para o Papa que eles não faziam nada demais. O trabalho deles era de caridade. Era tanto de caridade que eles elegeram como uma regra, a regra absoluta, a pobreza absoluta, não possuindo nada pessoalmente nem em comum. Então eles não possuíam nada. Aqueles homens, aqueles rapazes que faziam esse trabalho, faziam apenas pelo amor de ajudar, faziam apenas pelo trabalho em si, pela alegria de estarem juntos. E gostavam também de conversar. Então eles se reuniram, juntaram um grupo e foram até Roma. Pediram autorização para o Papa para continuar fazendo o que eles estavam fazendo, que não era nada demais. Olha só algumas frases de Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Primeiro, na nossa vida, nós temos que fazer o que é necessário. Preocupar com alimentação, com vestuário, tudo bem, nós estamos na terra, nós precisamos de todas essas coisas. Embora Deus saiba que todas essas coisas nós precisamos e nos dá até muito mais do que nós necessitamos. Mas a gente tem que fazer o quê? O que é necessário. Depois a gente vai fazendo o que é possível. Tem coisa que a gente não consegue fazer. Mas se a gente tem a vontade de aprender a tocar violão, por exemplo, vamos na nossa limitação e tentando, se aperfeiçoando. Porque de repente daqui a pouco você estará fazendo o impossível. O que é impossível para nós hoje, daqui a um ano, se a gente se dedicar, se a gente se concentrar, a gente vai estar fazendo. Outra frase dele. O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aquele que se une a Deus obtém 3 grandes privilégios. Onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Embriaguez sem vinho é a pessoa que está com Deus, a pessoa que sabe o que está fazendo, a pessoa boa, ela se alegra independente do vinho. Tem gente que bebe uma para se alegrar, mas não precisa. A pessoa que está no bem, na paz, ela se alegra independente da bebida. Não precisa de nenhuma cerveja para se alegrar. E ela pode ela se torna onipotente, sem poder. Embora ela não seja potente, ela não tenha capacidade de fazer todas as coisas, ela se torna onipotente, porque a dedicação dela é tão grande que ela alcança o que antes era impossível. Hoje, poucos sabem tocar violão, mas se a pessoa se dedica, se ela não teme, se ela acredita, ela vai se tornar uma pessoa que vai fazer tudo o que ela quiser, que ela põe uma determinação na vida. E aí a gente puxa para Cristo. Cristo fala da fé. A fé, quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para essa montanha sair daqui e ir para lá. E essa montanha vai fazer. Porque basta um pouquinho de fé para a gente fazer o impossível. Nós temos que acreditar, sem duvidar nem um instante na nossa mente, da nossa capacidade. Tá? Vida em morte. Essa aí não precisa nem falar. Eu sou espírita, acredito na vida eterna. Nós estamos transitoriamente nesse corpo de carne, 50 anos, 100 anos, acho que poucos passam de 100 anos, 110 anos. Mas chega um momento que a gente vai perder o corpo físico e a gente descobre que a vida continua. Que a morte morre apenas o corpo físico. Os bons recebem a recompensa pelos seus atos, vão para junto dos bons. E os maus recebem um castigo pelos seus atos. O pior castigo é ficar junto daqueles iguais. Não é ir para o inferno. O pior castigo é estar junto daquelas pessoas que têm os mesmos defeitos que a gente. E ao morrer a gente vai estar em contato com as pessoas que nos amam ou que nos odeiam, dependendo como foi nossa vida. Se nossa vida foi de mais amor, estaremos junto dos bons.
Se a nossa vida for mais de ódio, vamos estar junto daqueles que nos odeiam, tá certo? Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Isso também é frase de São Francisco de Assis. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Nós todos temos alguma coisa a ensinar, nós todos temos alguma coisa a oferecer. E quando não temos nada, nós temos duas preciosidades na nossa cabeça, nossos ouvidos. Muitas vezes a pessoa precisa só alguém que escute. Se a gente puder escutar alguém em sofrimento, se pudermos escutar alguém que esteja passando por uma crise, nós já estamos dando uma bênção, já estamos dando muita coisa para alguém. E quando a gente puder usar o tesouro da fala, aumenta ainda muito mais, transmitindo um bom conselho, transmitindo uma boa orientação. Então nós temos tesouros que podemos oferecer. Quando o Papa recebeu Francisco, ele fez pouco caso de Francisco com aqueles homens. E ele perguntou o que se tratava. Ele pessoalmente não, ele mandou homens perguntar o que ele queria falar. O que Francisco e os homens que estavam com ele queriam falar com ele. E eles explicaram, nós queremos autorização para que nosso grupo continue existindo, trabalhando pelo bem, sem receber nada, e falando sobre Jesus, sem precisar falar em línguas, sem precisar rezar missas. Nós não queremos fazer culto. A vontade de Francisco não era fazer culto, se tornar igreja, não era esse a vontade dele, era simplesmente fazer o bem. E aí o Papa Inocêncio III falou para ele, vai pregar para os porcos. Foi essa a ordem que ele deu. E aí Francisco, o que ele fez? Baixou a cabeça, procurou o chiqueiro mais próximo que tinha. E durante a tarde inteira ele pregou para os porcos. No finalzinho da tarde ele regressou. E quando ele regressou, as pessoas já sabiam que ele tinha ido para lá, porque as pessoas comentavam, falavam que tinha um louco lá pregando entre os porcos. E quando esse louco foi lá pregar para os porcos, os curiosos vieram. E olha só interessante, quanto mais gente ajuntava, mais gente aprendia. E aí, cardeais, bispos, ouviram também da pregação dele e foram lá no Urbano III e foi conversar com ele, falar que aqueles homens tinham alguma coisa especial. E quando Francisco se apresentou novamente para o Papa, logicamente não diretamente para o Papa, mas para os assessores, Urbano resolveu ouvi-lo pessoalmente. Só que era preciso que eles banhassem, se limpassem primeiro antes de falar com o Papa. E ficou para o dia seguinte esse encontro. Durante aquela noite, o Papa Urbano ele teve um sonho, um pesadelo na verdade, aonde a igreja que ele estava caindo sobre a cabeça deles. E a única razão para que a igreja não caísse é que existia um homem, bem pobrezinho, um mendigo que segurava a coluna e mantinha a coluna em pé. E ele ficou muito impressionado com isso, porque a igreja estava desabando e ele estava embaixo da igreja. E aí ele pensou que esse homem deveria ser Francisco. E quando ele acordou no dia seguinte, quando recebeu a visita de Francisco, ele ficou muito impressionado com Francisco, com o jeito simples dele. Era um verdadeiro mendigo, com roupas simples. E aí ele perguntou o que ele queria. E aí Francisco contou que o objetivo deles era pedir autorização para continuar fazendo o que eles faziam. E aí o Urbano perguntou para ele, e quais serão as regras dessa comunidade de vocês? E eles falaram, basicamente, seguir os passos do Cristo. Mas nossa regra principal, nossa regra número 1, será a pobreza absoluta. Ninguém vai ter nada, nem em comum, nem um conjunto, nem individualmente. E o Papa falou, não, isso aí é impossível, nenhuma organização vai funcionar assim. E ele falou, não, nós não somos uma organização. Nós somos um grupo de amigos que decidiu fazer o bem, falar de Jesus e fazer as obras de caridade. Inclusive, com celibato, com respeito ao próximo, não vai ter nem mesmo o estudo. Nós não queremos ser eruditos, não queremos ser professores, não é esse o nosso objetivo, porque aquele que se dedica ao estudo, à erudição, se acha superior ao outro, se faz de superior porque, pelo muito saber, se acha no direito de mandar. E na nossa organização ninguém vai mandar em ninguém. Nós vamos ter apenas amigos,
uns ajudando os outros, uns lavando os pés dos outros. E Urbano falou, não é Urbano, Inocêncio III, o Papa falou que era impossível, mas ele autorizou informalmente, ele não fez por escrito. Ele autorizou eles a continuarem. E Francisco seguiu o caminho dele. E quando estava voltando para a cidade, um fenômeno interessante aconteceu. Ele ouviu que num local, no mato, tinha muitas aves fazendo barulho ensurdecedor. E aí Francisco chamou as aves, começou a conversar com as aves. E o que é mais interessante aconteceu. As aves pousaram, ficaram próximas de Francisco. E ele começou a falar, aconselhar o bando de pássaros a darem graças ao Cristo pela vida boa que haviam recebido gratuitamente. O dom de voar, o dom de cantar, a riqueza do traje de penas que cobria-lhes o corpo, a comida farta que eles encontravam mesmo sem ter que trabalhar. E ele fez um discurso para as aves. Que é interessante isso na vida de Francisco, que ele não olhava somente os homens, ele olhava também os animais como filhos de Deus, como seres em evolução. Eu sou espírita, eu acredito que todos os espíritos que existem na criação, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E à medida que o tempo vai passando, vamos nos aperfeiçoando, vamos desenvolvendo a razão. Mas olha o interessante, até os animais que estão na nossa volta também são seres de Deus, criados por Deus. São seres em evolução. E eles têm sentimentos. Um cão chora, um cão se alegra com a presença do dono. Tem animais que brincam, tem animais que têm um espírito de afeto, né? O espírito de proteção materno. Os animais se ajudam. E Francisco, já compreendendo isso há 900 anos atrás, ele falava com os animais. E o amor é a linguagem universal. Pelo amor ele conseguia ser compreendido. Teve vários casos que Francisco conversou com os animais, pedindo em outra cidade que estava tendo uma palestra como essa aqui, que tinha muita gente numa praça, mas tinha muitos pássaros voando e cantando, e as pessoas não conseguiam escutar direito. E Francisco falou para os pássaros se acalmar, porque ele precisava transmitir a mensagem dele. Os pássaros, mais uma vez, sentaram nos telhados e silenciaram, e passaram a ouvir a palestra como os homens. Então esse foi um trabalho de Francisco, de conversar com os animais, de mostrar para as pessoas que os animais têm direito à vida, direito ao respeito. E nós, o que fazemos com os animais? Criamos uma galinha, criamos um cachorro, criamos uma vaca e muitas vezes tratamos com barbaridade os animais que estão perto da gente. Uma galinhazinha que gosta da gente, entre aspas, que sabe que nós vamos dar o alimento, que confia na gente, é a mesma galinha que vai perder o pescoço na hora do jantar. O porco que é cuidado, é tratado, daqui a pouco ele morre para servir de alimento para o homem. Então nós ainda usamos os animais sem respeitar, sem ver neles um irmão nosso em evolução. Ele voltando para a cidade dele, ele cuidou dos leprosos, ele dedicou à comunidade uma área, um local para cuidar dos leprosos. Mas espera aí, ele não tinha local, ele não tinha nada. É porque o padre local, o bispo local, correção, cedeu para eles um espaço, um terreno, onde não era deles, era emprestado da igreja, né? E nesse local, que era uma capelinha já em ruína, que eles reconstruíram, chamada Porciúncula, eles dormiam nesse local. E do lado de fora, eles faziam a plantação, plantavam e colhiam o alimento que eles precisavam. E nesse local eles construíram um localzinho para os leprosos, onde eles eram tratados, eram cuidados. Eles tinham diariamente trabalhos manuais e pregação, vivendo quando necessário de esmola. Quando não tinham alimento suficiente numa época de inverno, num período mais difícil, eles saíam na cidade e pediam o alimento para eles e para aqueles homens, aquelas mulheres que tinham problema da lepra. Então esse era o trabalho inicial de Francisco. Em 1212, a primeira mulher se juntou ao grupo, porque Francisco era um homem agora, já mais de 30 anos, que ele era muito cativante, ele conversava, as pessoas vinham e ouviam ele.
vinha pessoas da nobreza, curiosos para saber o que aquele grupo de loucos estava fazendo. E ficavam ouvindo as músicas, as poesias, porque era um grupo de jovens que, na maioria das vezes, era formado de pessoas ricas que abandonaram tudo, abandonaram o dinheiro, a família, para viver naquela comunidade. E aí, Clara, ela foi até o local onde eles estavam e começou a ouvir a pregação. Ela, acompanhada das irmãs e outras damas da corte, outras pessoas ricas da cidade, ouviram. Somente Clara, ela se interessou em entrar na comunidade. O pai queria que ela casasse, praticamente impondo para a filha o casamento. E ela resolveu dedicar a vida para Deus. Recebendo essa vocação, né, essa inspiração divina, ela pediu asilo para Francisco. Só que ele não podia acolhê-la, porque aquela comunidade era só de homens. E aí Francisco foi se aconselhar com o bispo. E o bispo resolveu ceder para ela um local na capela de São Damião. E aí o que acontece? A partir do momento que ela estava lá, ela não ficou de braços cruzados. Ela não podia estar junto com os homens. Aliás, podia durante o dia, em algum trabalho manual, algum serviço que ela podia fazer, mesmo como pedreira, mesmo, enfim, na colheita, no plantio. Mas aí, ela percebeu que tinha outros trabalhos que ela podia fazer. E ela começou a fazer, independente de Francisco, a peregrinação dela na casa das pessoas que precisavam, pessoas doentes que não tinham alimento. E o amor dela, a boa vontade dela foi tão grande que comoveu primeiro as irmãs, e depois algumas amigas, e depois outras mulheres. E aos poucos se formou uma segunda comunidade. A comunidade, a ala feminina, liderada pela Clara, pela irmã Clara. Mais tarde, irmã Clara se transformou em Santa Clara, porque ela também passou a ter um fenômeno mediúnico, a ter a vidência, a ter o toque de cura, porque também é uma mediunidade, a capacidade que nós temos de transmitir a nossa energia. Jesus estava no meio da multidão, caminhando no meio da multidão. De repente ele vira para trás e pergunta: quem me tocou? E aí Pedro fala: mas como diz, mestre, quem me tocou se você está cercado por inúmeras pessoas? E Jesus fala: é porque eu senti que de mim saiu uma graça, saiu uma bênção, saiu uma energia. Ele percebeu que tinha curado alguém, porque alguém tinha tirado dele uma energia. E aí a mulher se apresentou: fui eu. Era uma mulher que tinha mais de 15 anos de sangramento. Então nós temos essa energia boa e poderosa que é capaz até de curar. Francisco tinha essa energia e curou muitas pessoas. Irmã Clara também abençoava as pessoas e dela saía uma irradiação, uma energia que era capaz de curar. Oração de São Francisco, essa vocês já conhecem, extremamente famosa, mas eu trouxe para vocês só como lembrete. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor. Onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então a gente pede para ser instrumentos de Deus, da paz de Deus. E se houver ódio, que a gente consiga levar o amor. Quando houver ofensa, que possamos dar o perdão. Se tiver discórdia, que levemos a união. Quando houver dúvida, lembremos de todos os ensinamentos de Jesus. Lembremos de tudo que nós conhecemos e vamos transferir a fé. Onde a gente vê o erro, vamos trazer a verdade. O desespero, a esperança, a tristeza. Muitos de nós somos tristes porque estamos no local de tristeza. Mas nós não precisamos ser tristes, mesmo vendo o sofrimento ao nosso lado. Nós podemos ser a razão, a luz, a alegria do local. Trazendo uma boa palavra, um sorriso amigo, levando o nosso otimismo quando não pudermos levar mais nada.
e quando vemos que a treva impera na humanidade, sejamos nós a fonte de luz. Por que isso? Porque é melhor consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Quantas mágoas carregamos de pessoas que nos ofenderam, que atrapalharam a nossa vida. Mas se a gente quer ser perdoado, vamos lembrar de todas aquelas pessoas que nos magoaram e que nós ainda não perdoamos. Vamos perdoar do fundo do nosso coração, esquecendo todo o mal que nos aconteceu, para que o bem possa acontecer na nossa vida, para que nós sejamos perdoados. Lembrando que é morrendo que se vive para a vida eterna. Esse corpo nosso, ele é momentâneo, passageiro, e significa que existe uma outra vida importante e fundamental, a vida verdadeira, que somente encontraremos depois da morte do corpo físico. Em 1212, tentativa frustrada de evangelizar os sarracenos na Síria. São Francisco de Assis, ele viu a sua comunidade crescer, ele começou a pregar em outras cidades, as pessoas gostavam e se transformavam. Ele começou a reformar a igreja humana, a igreja dos homens, não a igreja de pedra. Ele percebeu que a reforma que ele precisava fazer não era a reforma da estrutura. A estrutura ela é passageira, ela pode desaparecer a qualquer hora. Mas o que forma o salva-si são as pessoas que estão dentro do salva-si. O que forma a Igreja Católica são as pessoas que estão na Igreja Católica. O que forma as igrejas são as pessoas. As construções de pedra, elas deixam de existir. E ele, percebendo isso, ele começou a ensinar o Evangelho em outras cidades. E ele teve uma tentativa frustrada de ir para a Síria, ensinar o Evangelho lá. Só que na viagem ele caiu doente e chegou à Espanha, ele permaneceu por algum tempo e depois teve que retornar. Outros companheiros seguiram em frente, mas ele não conseguiu concluir a viagem dele. Quando ele estava retornando, no mar, no navio, aconteceu um fenômeno interessante, uma tempestade. E assim como aconteceu com Cristo, que acalmou a tempestade, Francisco também acalmou a tempestade. E como passaram um período muito grande no mar, acabou a comida, estava acabando a comida. Acabou não, estava acabando a comida. E as pessoas começaram a se desesperar porque iriam morrer. Francisco orava naquele pouco alimento que restava e ajudava na distribuição. E um fenômeno aconteceu, o milagre da multiplicação dos pães aconteceu nesse navio. Quando ele já retornou, já estava recuperado, já estava continuando a sua peregrinação, ele fez inúmeros milagres, curando pessoas, paralíticos, conversando com os animais. E uma das cidades que ele ficou durante um tempo um pouquinho maior, existia um lobo que assustava as pessoas, as crianças, atacava as galinhas, os carneiros e outros animais. E todo mundo queria matar esse lobo, porque ele estava causando prejuízo muito grande. Só que o lobo era muito esperto e sempre conseguia escapar. Um dia Francisco resolveu ir para o meio da floresta e procurou esse lobo, aonde ele achava que estava o covil do lobo. E quando chegou lá, ele encontrou com o lobo, que veio na direção dele com os dentes, mostrando os dentes, rangendo. E Francisco, na mesma hora, o saudou em nome de Deus. Começou a conversar com ele com amor, com fraternidade. O amor é a linguagem universal que une as pessoas e somos compreendidos por ela quando usamos do amor. E o lobo se acalmou. E Francisco chamou a atenção dele, falando que aquele papel que ele estava fazendo estava errado, que o que ele estava fazendo só trazia prejuízo para ele mesmo. E pediu para o lobo se arrepender. Depois, alimentou o lobo e fez com que o lobo acompanhasse ele até a cidade. E conta os cronistas que ele, no meio da cidade, reunido com as pessoas, ele mostrou o lobo como o lobo estava arrependido. E pediu para a população que daquele dia em diante não maltratasse mais o lobo. Ninguém tentasse matar o lobo, caçar o lobo, que ninguém tentasse fazer nada de mal para ele. E desse dia em diante a população aceitou amar o lobo como amava Francisco. Porque eles respeitavam Francisco, amavam Francisco como um santo, como uma pessoa enviada de Deus. E o lobo conviveu com a cidade, entrando e saindo livremente. E onde ele chegava, ele sempre recebia o afeto das palavras e o alimento. Tá? Então, durante muitos anos, esse lobo conviveu com a cidade.
Em 1219 foi até o Egito, manteve entrevista com o inimigo, o Sudão, não vou dizer o nome dele, Al-Kamil, pronto. Então, o que acontece? Na quinta cruzada que aconteceu, as cruzadas aconteciam por ordem do Papa. As pessoas saíam da Europa e iam lá para a Palestina, para aquela região ali, lutar, para defender, proteger a terra sagrada. E quando Francisco soube que ia ter uma cruzada, ele foi junto com o exército. Mas ele não foi para lutar, mas sim para ensinar. E chegando lá, ele pediu autorização para falar com o inimigo. Ele não era do exército, era só apenas um homem. Os comandantes do Papa permitiram. Vai, você quer conversar? Pode ir. E ele foi. E entrando na cidade, ele foi falar com o sultão. E conversando com ele, explicou sobre Jesus, sobre a Boa Nova. E falou tantas coisas impressionantes que o inimigo perguntou, então me ensina uma forma de adorar a Deus que seja de agrado para Deus. E ele conversou durante muito tempo. E o chefe do inimigo falou assim, não, então você pode pregar na minha cidade, pode andar livremente onde você quiser e falar os seus ensinamentos. E ele, durante um período, ele ensinou. A paz se fez ali no local, né? Não houve mais o conflito, o exército foi lutar em outros lugares. E formou ali uma igreja que ficou por um bom tempo. Só que depois Francisco se afastou. E passando o tempo, e martirizaram aqueles homens cristãos que tinham ficado lá. Enquanto estava na Palestina em pregação, nas pregações dele, ele passeou pelos locais santos. Em determinado momento, alguém falou para ele, olha, sabe aquele povo que você converteu para cristianismo? Foram todos mortos. E o pior, lá na Europa, lá em Assis, a sua cidade, aquelas primeiras pessoas, seus primeiros seguidores, desvirtuaram a cabeça, porque eles não querem mais seguir o seu ensinamento, não querem seguir a lei da pobreza mais. Em Assis, aqueles homens viraram vagabundos. Muitos deles são vagabundos e outros querem construir igrejas suntuosas, gigantescas. Eles conversam com o Papa, pedindo autorização para pegar dinheiro com o povo, o ouro do povo, para construir uma igreja monumental. E aí Francisco voltou para casa, desesperado, entre aspas, triste, decepcionado. Porque existem momentos na nossa vida que nós temos decepções, tá? Tem pessoas que a gente espera que nos ajude, que nos dê a mão, por ser irmão, por ser parente, por nós termos ajudado, e essas pessoas nos decepcionam. Mas muitas vezes é necessário o quê? Voltar para perto dessa pessoa, conversar com ela, tentar botar ela no prumo, no bom caminho novamente, formar amizade novamente. Francisco voltou para casa e tentou conversar com os amigos, mas muitos deles já estavam com sede do poder, com a vontade de mandar. E a primeira organização deles estava dividida. Tão dividida estava que foi necessária a intervenção do Papa. Só que o Papa tinha interesses próprios, não tinha interesse outros, né, de fazer a caridade como Francisco estava. E diante daquele conflito, Francisco criou a seguinte oração. Por favor. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. Isso, ele começou a falar essa oração. Toda vez que ele tinha de fazer uma reunião com as pessoas, com os amigos, antigos amigos que tinham traído a ele, quando ele tinha de ir até o Papa, porque ele também foi ao Papa, falar sobre a situação da comunidade, ele orava essa oração que ele criou e transmitiu para a humanidade, que a gente às vezes ora e não sabe a origem. É do nosso amigo Francisco, nesse momento de crise dele, em vez de desesperar, ele começou a confiar em Deus, a força maior, que sabe o que a gente precisa. Legal. O Papa interferiu mesmo. Só que a intervenção do Papa foi criar uma ordem, uma organização religiosa, nos moldes das outras igrejas católicas, organizando de maneira que tivesse uma hierarquia. Antes eles não tinham hierarquia, era cada um por si e Deus por todos, no bom sentido da palavra. Todos eram iguais. Agora não, tinha uma hierarquia, né? Tinha toda uma organização que Francisco não aceitava,
porque não havia necessidade. Porque Deus está dentro de cada um de nós sabemos o que é o certo e o errado, não precisamos de um líder para nos dizer o que é necessário fazer para fazer o bem ou o mal. Porque muitas vezes os líderes estão errados. Muitas vezes o líder olha para o próprio interesse, não para o interesse do indivíduo, daquela pessoa que está falando, para quem ele está falando. Nessa mesma época, existiam homens que interessaram pelo ensinamento de Jesus. Só que eles eram homens casados, já tinham a vida constituída. E perguntaram para Francisco, Francisco, você quer que a gente abandone tudo? A nossa família, o nosso trabalho? E Francisco falou, não façam isso. Vocês têm família, têm filhos, têm responsabilidades. Vocês vão ser os irmãos menores. Vocês vão continuar como estão. Só que vocês vão dedicar a Deus junto de suas famílias, com seu trabalho, com as suas boas palavras, sem ambição, sem cobiça. E aí formou uma terceira ordem. A primeira ordem é dos primeiros franciscanos, que na época não eram os franciscanos, eram apenas os irmãos menores. A segunda das clarissas e a terceira dos homens que voluntariamente aderiram à caridade e ao amor, mas continuavam na vida que tinham, a mesma vida que tinham, com compromisso de serem honestos, de tratar todo mundo com dignidade, de tratar todo mundo com respeito, de usar do trabalho como instrumento e alavanca do progresso. Então essa é a terceira ordem, que também depois foi corrompida pela influência do Papa. Mas até então era uma ordem de pessoas bem equilibradas. Já desiludido com a igreja, decepcionado, um dia Francisco ele teve uma visão. Ele tinha várias visões. Ele via Cristo, via Maria de Nazaré. Ele via alguns santos do catolicismo que vinham conversar com ele. Ele via pessoas que já haviam morrido, que ele tinha convivência com essas pessoas, que vinham aconselhar a ele. Uma dessas meditações dele, já bem mais velho, com 40, 42 anos, ele viu um anjo, mas um anjo com asas. E ele ficou com tanta pena e tanto amor por aquele anjo, porque o anjo tinha marcas da crucificação. Quando ele percebeu, abriu nele chagas, uma coroa de espinho, chaga nas mãos e nos pés. Ele começou a aparecer as marcas do Cristo. Ele foi a primeira pessoa na história do catolicismo que foi estigmatizado, que apareceu as marcas do Cristo. Além desse problema que dificultava a vida dele, porque ele escondia, ele tampava, mas às vezes ele ia montar, ele tinha de montar um jumentinho para se deslocar de uma cidade para outra. Até então era proibido, porque era um luxo, né? Ele sempre andou descalço de uma cidade para outra, não possuía nada. E de repente ele tinha de montar no jumentinho. E o pessoal achava estranho, mas mesmo assim ele teve de fazer, porque ele não conseguia caminhar mais por causa das feridas dos pés, né? Então, ele também teve um problema de saúde na área da visão e do estômago muito sério. E tinha dores de cabeça terríveis, tá? Em 3 de outubro de 1226, faleceu rodeado de seus companheiros. Muitos nobres vieram, muitos amigos e outras personalidades. E no instante da morte dele, ele acrescenta uma frase, bem-vinda, irmã morte. Então foi uma das últimas palavras de Francisco quando veio a falecer. Ele agradeceu a morte. Francisco foi declarado santo em 16 de julho de 1228. 2 anos depois de sua morte, não, mas um pouquinho mais. Já era... Bom, de qualquer forma, em 1228 foi considerado santo pela Igreja Católica e o seu dia é celebrado no dia 4 de outubro. Então eu trouxe essa palestra para nós, embora ela tenha uma aceitação, uma aproximação muito do pessoal católico, mas mesmo assim Francisco de Assis, ele é um símbolo de respeito, resignação, um símbolo para todos nós, de todas as religiões. Ele tem o seu valor. E aquele homem ou mulher que quiser seguir o bom caminho, basta se espelhar nos ensinamentos de Francisco, que ele não queria ser chefe de nada, não queria ser líder de nada. Ele queria simplesmente amar a todas as coisas que Deus criou. Amar o céu, a terra, os animais. Ele queria amar toda a natureza. Ele respeitava todos os seres da criação, porque todos nós somos filhos e filhas de Deus. Até a terra, o sol, o fogo, o vento, tudo é criação de Deus. Muito obrigado a todos, senhores. Graças a Deus.